Botei a mão na boca. Oi, Ruth, Oi, Denise, tudo bem? tudo, e você? Tá bem, Tá bom? vamos indo. Com a idade avançando, as coisas vão ficando Mas, complicadas. que idade, você é uma moça. Ruth, Com a jovem, hoje eu cometi uma extravagância. não diga. Comprei um Quanto? abacaxi. Uau, pagou 30, 40 shekels. Paguei R$ 29,90. Ah, barato, porque a minha nora pagou 30. Na verdade, Abacaxizinho desse não, tamaninho. pois é por isso que eu Anás. comprei. Esse que eu vi, ele era um pouquinho maior. Ele era assim, dá para ver o tamanho assim? Tá. Então, porque em Tel Aviv é mais barato. Aqui na nossa área é mais caro. Ah, porque Mas são muito gostosos. Não, pois São é. Eu doces. até então, desde que eu cheguei em Israel, eu acho que eu só comia abacaxi muito pouco e eu nem me lembro aonde, não foi em Sim, casa. porque sai uma fruta cara, que é Aí, né? Não é, é, não é quilo, é unidade. não, no E Brasil também. Mas o interessante é que eu vi lá, eles também fazem de propósito, né? Eles colocam assim, 15 shekel, 500 gramas. Aí eu pensei, esse abacaxi não deve ter muito mais do que isso. Eu tinha exatamente o dobro, mas tudo bem. Eu, para é mim, muito pesado. é, Porque é. tira a casca e tira aquela coisa que tem em Ah, cima. estava sem em cima, estava sem aquela coisa de cima. Ah, já tinha tirado, É. que aquilo passa muito peso. Shekel não é barato, mas também dá para uma vez ou outra a gente. Eu queria comer É, abacaxi, eu já não como abacaxi há um ano e meio, Ruth. é. E o abacaxi tem todo ano nessa época, antes do Pois verão. é, então Depois assim. ele abaixa um pouco o preço. Sempre quando as primeiras saídas, né, as primeiras colheitas, então é mais caro, mas não fica muito mais barato que isso, não. Nós já pagamos aqui, minha filha, o Vieco, alguns anos atrás, quando começaram Ah, a plantar abacaxi aqui, porque abacaxi é uma fruta que dizem os agricultores que é cara, porque bebe muita água, ah, e de cada pé só tem um fruto. é. Ocupa um espaço grande de terra, bebe muita água e só dá um fruto. Então, por isso que é caro. A gente pagava 50, 60 shekels. Não, mas aí o que foi engraçado foi que eu postei, que eu botei, eu cortei o abacaxi, aí postei, né? Como sempre eu faço, minhas coisas eu divido com os meus amigos. Aí eu falei, minha primeira extravagância aqui de comprei um abacaxi, aí uma amiga minha me mandou uma foto do abacaxi lá no Brasil, um abacaxi, três É, reais e pouco, um abacaxi enorme. Aí eu falei, lá é país tropical. é, mas tudo Chove, bem, né? Não tem problema. chove. E É, aqui o fruto dá e ainda não viu uma gota de chuva. pois Tudo é, que é água paga pois é. por Não, mas metro eu cúbico. sei que 30 shekel isso também não é um absurdo. É caro, E muito caro. deu várias rodelinhas. Eu botei abacaxi durante muito tempo aqui, uma semana, acho que de abacaxi, se não estragar. Mas é Não isso. é Bom, brincadeira. falando em abacaxi, qual é o abacaxi dessa semana? Tem algum abacaxi essa semana? Ah, teve. Tem abacaxi todo dia. Todo dia, né, Ruth? Bom, primeiro, falar do mais importante abacaxi foi Yom Yerushalayim, né? Ah, sim. Que pela data judaica caía na sexta, dia 20. 19. Mas como sexta-feira não pode fazer 19. essas comemorações como é antes, então foi comemorado dia Dia 18. 19. Não. Dia 18 foi quinta-feira. 18, 19 foi 18 que sexta. era dia 19. Hoje que dia é? Hoje é dia 20. 20, né? Então, é dia 18. E, e sempre esse Yom Yerushalayim, desde depois da Guerra dos 6 Dias, que, qual foi uma das grandes consequências da guerra, coisa mais importante, a unificação e a libertação
de Jerusalém. Certo. Então, é isso que se comemora. E isso foi em 56, em 67. Quer dizer que agora completou 56 anos da libertação e da unificação de Jerusalém. Só que tudo isso é muito bonito em palavras. Na realidade, a gente vê o problema de que não tem uma cidade tão dividida quanto Jerusalém. Já começa entre a parte leste e oeste, quer dizer, oriental e ocidental da cidade. Segundo, a parte velha e a parte nova. Dentro da Jerusalém, a parte da cidade entre os muros, que é a parte velha, já tinham lá, há 200, 300 anos atrás, 4 bairros separados: o bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro cristão e o bairro... Tem mais uma, daqui a pouco vou me lembrar. Também são cristãos, mas são ortodoxos. Então, a igreja deles é diferente. Já eram quatro bairros separados dentro dos muros. Depois, mesmo quando a cidade já cresceu e você vê que é, hoje em dia, a maior cidade de Jerusalém em termos de número de habitantes, tem mais de 960 e poucos mil habitantes, dos quais os Haridim, junto com os árabes, são muito mais dos que os Hilonim. Quem lutou, quem construiu, quem fez, foi o exército que lutou na guerra, que libertou a cidade do domínio otomano, primeiro, depois do domínio jordaniano, que a Jordânia que tomava Jerusalém, a Jerusalém era sob o domínio da Jordânia. Quem lutou foi a Tzavá, e, no entanto, é uma cidade que tem minoria laica. Quer dizer, os Haridim e os árabes, eles juntos são a grande maioria na cidade. Ensino separado. Tem o ensino árabe autônomo, tem o ensino Haridi autônomo e tem o ensino do Ministério da Saúde, as escolas. A mesma coisa tem... Não, Ministério da Saúde, não, Ministério da Educação. Ministério da Educação, eu falei saúde, ouça-se educação. Isso. Ministério da Educação, porque eu queria também falar na saúde. Os árabes, os palestinos, eles também têm uma rede hospitalar, mas eles têm alguns hospitais que são deles. Os Haridim, não. Mas os Haridim mantêm assim, um serviço de domiciliar, por exemplo, pessoas que precisam de ajuda, como teve agora, por exemplo, na época da corona, que precisavam de oxigênio. Então, como eles não querem se internar nos hospitais da rede hospitalar governamental ou das Kupot Holim, por causa de problema de kashrut, porque não ficar homem com mulher passa no mesmo corredor, tem enfermeiras, mulheres, é um absurdo, né? Como é que vai tratar de um homem ou vice-versa? E então eles preferem ficar em casa, e eles organizaram uma entidade particular assim, que eles trazem aquele aparelho imenso na casa do doente, colocam oxigênio, vem várias vezes por dia para verificar se as coisas estão bem. A mesma coisa eles fizeram esse Zaka, que vai para quando tem acidentes e tem corpos, pessoas que estão mortas e expostas. Então, segundo a religião judaica, mesmo quando a pessoa morre, você tem que zelar pela integridade, pela limpeza do corpo. Então, mesmo que as pessoas não sejam religiosas, são judeus, essa Zaka tem ambulâncias, tem pessoas que são voluntários.
que vão e cuidam. Por exemplo, se ficam partes do corpo, né, separadas, em Ai, Ruth, que acidentes, horror. até um dedo. Ai, Eles vão Ruth, catar tudo, gente, que coisa horrível. mas é a religião. Ah, E, então, eles fazem isso. Então, é tanta separação. Nos bairros também, você vê que tem uns bairros, até hoje, os bairros antigos, antes de 67, tem os bairros dos Faradim, tem os bairros dos Ashkenazim. Olha, é a cidade mais separada de todas as cidades do mundo, mas ela foi unificada, é. Você e comemora foi o Dia de libertada. Israel Então, comemora de esse Jerusalém, o dia, Dia de Jerusalém. esse dia da libertação. E acontece que, neste dia, teve um comentarista muito inteligente que ele disse: eu não entendi até hoje, ele falando, né, como que a libertação e a unificação de Jerusalém, que não foi feita pelos religiosos, passou a ser uma festa e um feriado e uma comemoração de religiosos. Então, quem é que faz esse desfile das bandeiras no dia, todo ano, no Yom Yerushalayim? São os jovens das yeshivot e as meninas, as mocinhas das ulpanot, que estudam separado, e eles também desfilam separado, quer dizer, tem o bloco dos homens, tem o bloco das mulheres, tudo separado. E é muito bonito, todo mundo com bandeiras, eles cantam e dançam, mas é um dia de grande tensão. O exército estava de prontidão, a polícia estava de prontidão, tinha mais de 2.000 soldados em Jerusalém, soldados não só policiais, para proteger e para evitar atritos. Por quê? Porque eles partem do centro da cidade, se reúnem e vai esse desfile, são milhares, eles falaram em 50.000 pessoas. Desfilam, eles entram, saem da cidade nova, entram pelo Shariaf ou pelo Shar Shem, andam dentro da cidade velha de Jerusalém, pelo bairro árabe, entendeu? Até chegar ao Muro das Lamentações, onde lá, então, que é a grande comemoração e dança, etc., etc. E isso todo ano, os árabes não querem isso, eles acham que a cidade de Jerusalém eles não aceitam o fato de que ela é a capital do país, e como eles veem que eles é uma população que cresce, a população árabe de Jerusalém cresce na mesma medida praticamente da população Haredit, que não participa de nada, porque para os Haredim não tem Jerusalém unificada, não tem nada disso, enquanto o Messias não chegar, não tem Medinat Israel também. Né? Então, para eles isso não existe. E os árabes, eles não gostam disso, então tem sempre atritos. E, como eu digo sempre, os nossos também não são tzadikim, eles também provocam, eles passam naquela zona árabe, onde tem aquela feira grande, e eles mexem nas coisas, jogam, derrubam barraca. Todo ano tem problema, e esse ano também, e depois no fim se escreve: bom, graças a Deus que esse ano não caíram foguetes. Há 2 anos atrás jogaram foguetes em Jerusalém, no Yom Yerushalayim. Esse ano, felizmente, tiveram negócio de cuspir, de joga pedra, empurra, bate, espancam um árabe, o árabe espanca o judeu, mas passou tudo bem, todo mundo festejou, cantou, dançou, e graças a Deus passou mais um Yom Yerushalayim. Vou te contar. Realmente não é fácil, né? É Nossa, uma coisa tremenda, aqui tudo tremenda. é complicado, né?
É. E no que diz respeito à Knesset, como é o Peraí, antes de problema? você entrar nessa, já que estamos falando de feriados, antes de você falar da parte política, fala um pouquinho sobre o próximo feriado Shavuot, que também Agora, na essa semana. quinta-feira à noite, começa Shavuot. Shavuot é um dos grandes feriados, assim como Pessah, né, que tem, e Lag BaOmer. Só ele tem 3 significados. No falando, digamos, basicamente, todos os grandes feriados judaicos eles estão ligados à agricultura, que era sempre na época que o povo judeu vivia aqui, como era milhares de anos atrás. E viviam de quê? De agricultura, de cuidado com gado leiteiro, não vacas, era, ovelhas, né, e carneiros. E então era o feriado, o plantio, o da colheita, o da água, o disso, daquilo, estava sempre ligado à agricultura. E o Shavuot, por isso, também se chama Bikurim e o Hagamayim, porque é a época que você termina as colheitas. Então, eles traziam para o templo os primeiros frutos. O oferenda era Bikurim. Bikurim é tudo que é primeiro. Então, as crianças que nascem nessa época, os frutos que nascem, os bichinhos que nascem, tudo é bicurim. Então, os judeus levavam para Jerusalém e, por isso, então se chamava, também é um dos feriados de Raglei, que é de pernas, porque eles fazem peregrinação. É em Pêssar que você vai também ao templo, aí ninguém mora, todo mundo não mora ao lado do templo, mora em diferentes partes do país, e iam a pé ou em carroças até o templo de Jerusalém. Em Pêssar eles fazem isso, em Sukkot e em Shavuot. Então, vai Então, ser. Shavuot é um Hag, que é também muito importante no aspecto judaico, religioso, que é o Hag Matan Torah, que é também na mesma época que o povo recebeu a Torá das mãos de Moshe. Então, é Hag Matan Torah, é o feriado, a festa do recebimento da Torá. É o Hag Abikurim, que é a colheita, e é o Hag Hamayim, que é quando vai começar a chover, né? Depois de Shavuot, Vai chover, já Lu? entra Vai as chover? primeiras chuvas. Hoje choveu aqui. É, em Iranana também. Aqui em Tel Aviv só vai Ah, chover, e o tempo pois não é. chegou a chover, não. Entendeu? Outra vez, os feriados judaicos, eles é que Esse, determinam é. o clima. E, Ruth, Hoje choveu. isso quer É. dizer que esse feriado começa na quinta e vai até. Não, o feriado é só um dia. Ah, sexta-feira. Começa na quinta, todos os Hagim, É, e o dia de Israel então eu começa sei. no Começa pôr do na sol. quinta e termina na Começa sexta. na quinta, no pôr do sol, e termina na sexta, quando o sol já se E não põe funciona e começa o nada, Shabat. transporte público, nada disso funciona. Mas Transporte público não funciona. não funciona. É como se fosse E Shabat. é feriado mesmo, feriado. Então, vai-se na sinagoga, se lê a Torá e começa tudo de novo. E tem esse hábito, os kibbutzim, eles fazem festas, e as mães que tiveram filhos nesse mês, trazem as crianças no colo, eles fazem um palco, então mostra às crianças que tudo que é novo, que foi feito agora e terminou agora,
é festejado em Shavuot. É um feriado muito bonito. Bonito, né? Então as pessoas se vestem também de branco, como faziam para ir no templo, sinal de pureza. Então, vai ser agora quinta-feira. De modo que tinha essa quinta-feira que passou o Yom Yerushalayim e agora Shavuot. Shavuot. E agora você pode falar E, sobre a Knesset. pois é, então, por causa do Yom Yerushalayim que passou, depois vem sexta, Shabat, domingo não tem plenário, então as votações no plenário vão começar na segunda e tem que terminar antes da quinta, porque começa Shavuot. Então, eles vão trabalhar a partir de segunda 36 horas seguidas para poder aprontar as leis que vão constituir o orçamento. Porque cada ano, quando você faz o orçamento, você modifica parágrafos. Diz que tem centenas de parágrafos do governo anterior, né, que aprovou o orçamento que veio até esse ano, e agora, então, vai fazer o orçamento de 23, 24. Então, você modifica uma vírgula naquilo que estava no orçamento anterior, é outra lei, tem que votar. E agora começou um problema muito sério, uma outra crise, porque dois partidos da coalizão, e são dois partidos que cada um deles são formados por outros dois, porque a Otzma Yehudit e a Tzionut Datit, que é um chefe, a Tzionut Datit é o Smotrich e o outro é o Ben Gvir, eles aqui, nessa parte da votação do orçamento, eles estão separados. O Ben-Gvir e o Smotrich, apesar de eles estarem numa coalizão partidária, além da coalizão governamental, eles também são uma coalizão partidária. Eles estão separados. E os dois partidos Haridim, que constituem também uma coalizão partidária, um é Degel Torá e o outro é Agudat Israel, que juntos eles formam a Yadut Torá, que é um outro partido. Esses dois partidos disseram que, se não for cumprido todas as exigências que eles dizem que foram assinadas e concordadas no acordo de coalizão há 4 meses atrás, que eles assinaram com o Netanyahu, que eles vão votar contra o orçamento. E votar contra o orçamento significa cair o governo. E o presidente do Yadut Torá, mas do lado da Agudat Israel, porque o outro do Degel Torá, ele é a favor. Ele está exigindo simplesmente um acréscimo, aqueles números que eu já falei semana passada, de 500 milhões de shekel para dar ensino gratuito completamente para todas as crianças das escolas Haridim. E se não der, que ele vota contra. E o outro, o Ben-Gvir, porque... Isso virou um governo de chantagem o tempo todo, né? Tudo. Mas, olha, eu diria, você não sabe disso. Ok, então você errou, e canterei, sim, tudo bem. Agora, o Netanyahu, ele há 20 anos está no governo.
primeiro ele era do governo, como já foi ministro da Fazenda, já foi ministro de tudo, e já como primeiro-ministro, ele já foi 15 vezes. Ele não sabe que os Haridim, eles só entram, tanto o Shas quanto os outros dois, só entram no governo com uma finalidade, para tirar dinheiro. Você não sabia? Ótimo. Você é inocente. Você não tem obrigação de saber. Mas o Netanyahu, ele sabe. E, contudo, ele assinou. E, contudo, ele não vai pagar, porque ele não tem de onde tirar esse dinheiro. Isso quer dizer que o governo vai cair. Acontece. Isso quer dizer que o governo vai cair. E aí acontece que, além disso, os Smotrich e o Ben-Gvir, que entraram juntos, eles são dois partidos diferentes, que também se unificaram para entrar juntos na coalizão governamental. Agora, o Ben-Gvir diz que o Smotrich não é correto, que ele é mentiroso, que ele tinha que dar um X de milhões de Shkalim para o Negev e para o Galil, que fizeram um novo ministério, o Ministério do Negev e do Galil, até que eu acho que é justo, porque se não tiver um ministério separado para cuidar dessas duas regiões enormes do país, elas não vão progredir, não vão crescer. Então, o que ele diz que havia recebido a palavra do Netanyahu quando ele assinou o acordo, até tem um ministro, que é do partido dele, não vai dar. Esse dinheiro não vai sair agora, que não tem. Então, ele disse, já agora, semana passada, duas votações plenárias que teve, ele e a bancada dele votaram em favor de duas leis da oposição. Quer dizer, ele já mostrou o que ele diz e faz. Agora, ele disse que não vai votar no orçamento. Se cai, se o orçamento não passa, o governo cai. O que não é tão de todo ruim, né? Diante desse governo que a gente tem aí. Olha, pois é, tudo bem. Esse governo... mas deixa de ser uma confusão geral, né? Esse governo foi a pior coisa que podia ter acontecido nesse país no momento atual. Mas cair o governo dessa forma, que aí você fica 90 dias com o governo transitório, e depois vai para eleições, e eleições custam uma fortuna, está entendendo? E fica tudo parado, os ministérios não recebem os orçamentos. Mas não tem jeito, né, Ruth? O que vai acontecer? Não tem como mudar isso, né? A única coisa boa, além disso, é que amanhã, domingo é amanhã, começa o Mundialito e Israel vai jogar com a Colômbia, foi sorteado, sabe o que é Mundialito, né? É a Copa do Mundo dos jogadores jovens até 20 anos. E pela primeira vez, Israel conseguiu se classificado, e o primeiro jogo vai ser com a Colômbia. Então, possibilidades, né? Porque a Colômbia não é grande coisa. E vai ser transmitido pela televisão, pelo rádio, tudo. Amanhã, domingo de noite, vai parar o país para assistir a Copa. Alguma coisa boa, né? Tem que acontecer. Tem que ser no futebol, né? Porque o futebol é o ópio do povo. É o ópio do povo, é isso aí. Então, aí nós estamos com essa situação, o problema com os palestinos continua muito, muito sério. Está havendo agora uma reunião em Catar
da Liga Árabe Unida, e pela primeira vez, depois de 12 anos que eles foram impedidos de participar ao governo sírio, o príncipe lá da Arábia Saudita abraçou calorosamente o Assad pela maravilha que ele fez ao povo dele, matou milhares de pessoas e outros milhares, milhões estão refugiados tanto na Turquia quanto na Jordânia. Então, aí eles disseram, uma das resoluções que houve nessa reunião é de que o problema palestino continua sendo o centro da existência da Liga Árabe. Todos os países membros da Liga Árabe vão fazer tudo para ajudar os palestinos a conseguir o seu Estado. E que o Estado sionista é inimigo, é um país que consegue criar uma situação de instabilidade total em toda a região do Oriente Médio e, portanto, tem que ser punido, tem que ser punido. Então, isso também está acontecendo agora, esses dias. Quais são os países que estão reunidos? É Catar? Todos os países, o Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano, e os países todos asiáticos. Mas esses países não têm acordo com Israel? Alguns deles têm, quer dizer, Eles por estão também exemplo, contra? o Catar não tem, Não, a não Arábia tem, ok. Saudita não tem, Não tem. mas tem os países todos que assinaram recentemente o acordo de paz, eles continuam, mas isso não quer dizer que eles desistiram da ideia de apoiar os palestinos a constituir um Estado. Agora, entre esses países, tem outros que nós não temos relações, como é o Líbano, como é a Síria, como é a Arábia Saudita, também faz parte da Liga à Turquia, que nós temos relações diplomáticas. E qualquer coisa que acontece, a Turquia manda devolver o, o embaixador turco aqui, manda ele voltar para Istambul. Agora eles estão com eleições, vamos ver, ele não conseguiu, o Erdogan não conseguiu maioria para se eleger, então vai ter agora, depois de 2 semanas, dia 28, no fim do mês, vai ter a segunda rodada para ver se ele consegue se reeleger ou não. Para nós é melhor que não, mas não podemos intervir. Agora, os países como o Egito, por exemplo, é um país que tem relações diplomáticas com Israel há muitos anos e tem mantido. E agora, inclusive, foi graças ao Egito, principalmente, que conseguiu chegar a um cessar-fogo nessa campanha que teve agora em Gaza. E o Egito está sempre querendo juntar as partes, mas não consegue. O Egito já aprendeu que dá para viver em paz com Israel, mas o Egito tem o território dele muito grande e tem tudo, e ninguém está querendo pisar nas terras deles. E o que Israel havia ocupado do Egito há muitos anos, que era o Sinai, Israel devolveu integralmente. Agora, o problema é que com os palestinos nós não podemos devolver Israel, nós não temos outro. Lógico. Devolver não. Que é um problema. Nós aceitamos o Estado palestino quando foi feita a separação, a proposta da ONU, eles não aceitaram. Queriam tudo ou nada, ficaram com nada. É.
Agora é difícil. É. Agora, o problema de você chegar a um acordo com relação aos territórios ocupados, então, você pode negociar, mas tem que ser uma negociação normal. Não isso deles agora exigirem, por exemplo, a volta dos refugiados. Os refugiados, há 75 anos atrás, já não, a maioria não está viva. Agora, os filhos, os netos, os bisnetos deles, eles até hoje, onde quer que eles estejam, em que país que eles estejam vivendo, está escrito lá, nacionalidade palestina. Eles não têm nacionalidade, não querem a nacionalidade do país onde eles vivem, porque eles querem ter o direito de voltar. Quer dizer, hoje tem perto de 5 milhões. Nossa. Imagina se, né? Eles vão ficar onde? Israel tem um total de 9 Onde milhões é que e eles pouco. vão ficar, os 5 milhões? Vão ficar onde? Na minha cabeça. Ah, eu acho que eles podiam ficar ali no Em mar. cima da tua cabeça, em cima da cabeça de cada um de nós. Ai, Ruth. Está entendendo? São coisas... É. Essas pessoas que estão há 75, que nasceram, já tem 3 gerações nascidas no exterior, eles são palestinos? Não. Eles vivem lá, eles vivem, trabalham, Eles querem estudam. ocupar o quê? Eles querem ficar em Israel, é isso? É isso, claro. Mas se eles ficarem Em em vez Israel, de, não vai existir em Israel. vez de nós, É porque eles. eles pensam assim, como Israel é um país avançado, é um país desenvolvido, então eles acham que eles chegando aqui, tudo vai continuar maravilhoso para eles. Só que eles esquecem que quem fez o Estado de Israel foram os judeus e não os palestinos. Mas não é só isso, tem Eu um sei, eu tô problemazinho pequeno, é, espaço, não, eu sei, chama-se óbvio. espaço. E Israel e os judeus são, não existia Palestina, Estado palestino, não, não existia, não existia um país chamado palestino, Palestina. existiam árabes, muçulmanos, árabes cristãos, que moravam aqui nessa terra, mas eles inclusive, quando Israel foi criado, eles eram numericamente um pouco maior do que o Ixuf, que na época tinha 600 mil judeus, em É. 48, quando foi decretada a independência. Por que eles não fizeram um Estado deles esses anos todos, É. que ficou, primeiro, 400 anos sobre o mandato otomano, Ah, depois da Primeira Guerra Mundial, sob o mandato britânico. Por que eles não fizeram um Estado palestino? é verdade. Não tinha um Estado judeu que impedisse a eles de É. fazer isso. É só depois que os judeus tiveram o Estado de nosso, Exato, aí exatamente. que Depois que aí já está tudo feito, aí eu quero agora de bandeja. Eu quero de bandeja receber um Estado. Não, se dane. Ruth. Tá. Bom, que essa reunião não dei nada, pena que não caiu nem Ah, foguete já lá na acabou mesa a dele. reunião, mas essa reunião existe todo ano, e todo ano eles dizem a mesma É, coisa. O negócio é que eles não fazem nada contra nem a favor, está entendendo? é, Porque se esses países todos, como eu falei da outra vez, se unissem a Israel para ajudar Gaza a se transformar num Estado palestino, com tudo de moderno que hoje em dia se pode fazer, como tal da ilha, para fazer uma ilha artificial nas águas marítimas de Gaza, fazer aeroporto, fazer indústrias, fornecer água desalinizada, energia elétrica. Não, resolvido o problema. Mas aí não dá, eles né? querem... Aí não tem guerra, não tem Aí não graça. dá, Ah, aí não Ruth. dá, aí não dá. De modo que agora nós vamos ter, de segunda a quarta,
a Knesset vai trabalhar, dizendo assim, 36 horas por dia. Como é isso, eu não sei. Mas eles têm que aprovar Orçamento. o orçamento antes, porque senão o governo cai. De modo que a felicidade do Netanyahu é muito grande, porque ele está com 2 partidos inteiramente contra ele, 2 partidos da coalição, não partidos da oposição, partidos da coalição. E, inclusive, muitos deputados do Likud que estão se manifestando contra tudo isso que está sendo feito. O próprio Então, a semana Likud vai ser uma semana bem movimentada também, né? Vamos vai ter ser que uma cuidar semana disso muito aí. movimentada. De poucos dias, uma semana curta, que quinta começa Feriado. Shavuot, quinta, sexta, sexta, sábado, aí depois Vamos só ver o na que vai outra ser. semana. Vamos E ver. aí já é junho. E aí já nós estamos em maio. Quer dizer, se 25, 26, 27, até o dia 29, é a segunda-feira, sei se é essa segunda outra, até o dia 29 tem que ter orçamento. Se não tiver orçamento, beleléu. Beleléu. Quem viver, verá. É, Não é isso? não está uma situação fácil, não. É muito complicado, muito complicado. Bom, E isso aí. vamos ver. Enquanto isso, as conversações lá na casa do presidente com relação à reforma judicial continuam. Está havendo uma crise muito grande entre o ministro da Justiça, o Yariv Levin, e Netanyahu. Eles estão sem se falar há alguns dias, porque o Netanyahu disse que sem orçamento não tem discussão nenhuma de reforma judicial. E o Levin disse para ele que se não tem isso, ele não tem o que fazer no governo. Foi por isso que ele entrou no governo. É, Então, de todos os Netanyahu lados, ele vai está colher sendo bastante ferido. coisas agora em Shavuot. É, Ele não ele plantou? vai. Agora ele vai colher. É a época certa para ele colher. Tá Ai, sério. Ruth. É isso, querida. É Muito sério. obrigada mais uma vez pelas suas informações. Vamos aguardar essa semana para ver o que vai dar. Hoje a gente está realmente no impasse aí e realmente o futuro não está muito promissor, né, para esse governo, né? Nós temos que rezar realmente que nós temos que ter futuro e muito promissor, que esse país não pode cair. É, Ele só Deus me livre, pode não, balançar, mas não pode cair. de jeito Tem que nenhum. ir para frente, Isso aí. para frente. É isso Para aí. frente que se vai. Ok, minha Tá querida. bom, Ruth. Uma boa semana para você, Roxamê. Uma boa semana para você, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Uma boa semana para todo mundo. Hag Shavuot Sameach. É realmente um Hag muito bonito. Bonito, né? E Vale gostoso. a pena comemorar. É. Beijo, Ruth. Beijo.